Os 32 cães eram mantidos em gaiolas imundas, sem comida, água e aglomerados sobre as próprias fezes. O empregado, ele não pode programar suas férias sem antes tratar desse assunto com a empresa. Uma estudante foi desclassificada do processo seletivo para concessão da bolsa do ProUni por convocação frustrada feita por meio de ligação telefônica. O município de Brusque, em Santa Catarina, entrou com ação contra um banco por causa da cobrança automática de tarifa de renovação cadastral dos servidores públicos municipais. Olá, boa noite para você. Boa noite. A ministra Carmen Lúcia cumpriu hoje mais um dia de agenda no Palácio do Planalto, já que está à frente do Executivo Nacional por conta da viagem do presidente Michel Temer a Cabo Verde. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Ela acompanhou toda a tarde. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E foi isso mesmo, a ministra Carmen Lúcia, no segundo dia como presidente interina da República, despachou lá no Palácio do Planalto. Ela deixou a sede do Poder Executivo por volta das 5 horas da tarde e cumpriu todos os compromissos previstos para esta tarde. O último foi com o presidente universitário Rodrigo Amaral. Ela também se encontrou com o secretário do Conselho Nacional de Justiça, Júlio Ferreira de Andrade, e também com o secretário nacional da Justiça, Luiz Pontel. Lembrando que essa é a terceira vez que a ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República este ano. O presidente Michel Temer embarcou ontem pela manhã para Cabo Verde, onde participou da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O presidente Michel Temer desembarca na base aérea de Brasília daqui a pouco, por volta das 7 horas e 15 minutos, e lá vai ser recebido pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O ministro Celso Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a deputada Cristiane Brasil a participar de reunião da Executiva Nacional do PTB. Em função da operação Registro Espúrio, que investiga esquema de fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho, a parlamentar está proibida de manter contato com outros investigados, inclusive com o pai dela, presidente nacional do partido, Roberto Jefferson. Na decisão, o ministro diz que a medida cautelar imposta a Cristiane exige flexibilização para que seja assegurada a legítima atividade política. Na reunião, ela não pode conversar com demais investigados nem com servidores do Ministério do Trabalho. Também deve apresentar em 72 horas um relatório da participação na reunião. Como vimos aí, o decano da Corte ocupa interinamente a presidência do Supremo no lugar da ministra Carmen Lúcia, que assumiu o comando do Planalto devido à viagem do presidente Michel Temer a Cabo Verde. Superior Tribunal de Justiça decide que município tem legitimidade para mover ação civil pública contra um banco em defesa de servidores. O município de Brusque, em Santa Catarina, entrou com ação contra um banco por causa da cobrança automática de tarifa de renovação cadastral dos servidores públicos municipais. O Tribunal de Justiça catarinense não reconheceu a legitimidade do município por considerar que o ente político não teria representatividade adequada ou pertinência temática para a demanda. Mas aqui no STJ, os ministros da terceira turma entenderam que o município possui sim legitimidade, já que os entes políticos têm dever ou poder de proteção de valores fundamentais, entre eles a defesa coletiva de consumidores, e que a pertinência temática e a representatividade adequada desses legitimados são presumidas. Em seu voto, a ministra relatora Nancy Andrighi observou que, ainda que a ação esteja relacionada à cobrança da tarifa de renovação de cadastro de servidores municipais, o direito exigido possui dimensão que extrapola os interesses puramente particulares dos servidores em questão. E, segundo a ministra, isso é suficiente para reconhecer a legitimidade do ente político para essa primeira fase da tutela coletiva de interesses individuais homogêneos.
Justiça de São Paulo homologa o acordo entre o Ministério Público, a Prefeitura da capital e a empreiteira Odebrecht referente ao inquérito civil que investiga se o ex-prefeito Gilberto Kassab recebeu, entre 2008 e 2014, mais de 21 milhões de Caixa 2 de campanhas eleitorais. Segundo o promotor Silvio Marques, com a decisão da Justiça, Odebrecht sai do processo e Kassab segue sendo investigado por improbidade administrativa. Ainda de acordo com o promotor, trata-se do primeiro acordo de homologação nas investigações da Lava Jato no âmbito civil do país. O acordo tem como objetivo devolver o valor para os cofres públicos e não obter provas contra outros políticos, como a Lava Jato Federal. O ex-prefeito Gilberto Kassab, atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, afirmou em nota que está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e ressaltou sua tranquilidade e confiança na Justiça e no Ministério Público. TRF1 decide que candidata não pode ser excluída de processo seletivo por convocação frustrada, feita apenas por meio de telefonema. Chegar a uma faculdade é o desejo de muitos brasileiros. E o Programa Universidade para Todos, criado em 2004 pelo governo federal, aproximou as pessoas deste sonho. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições particulares. Larissa já está quase concluindo a faculdade de jornalismo por meio do ProUni. Ela conseguiu uma bolsa integral e conta como soube que havia sido contemplada. Eu recebi uma mensagem, um e-mail do MEC, dizendo para eu acessar a página do ProUni e acompanhar se eu tinha conseguido a bolsa ou não, numa lista que eles disponibilizaram. No caso de Larissa, a comunicação ocorreu sem nenhum problema. Mas nem sempre é assim. Em Minas Gerais, uma estudante foi desclassificada do processo seletivo para concessão da bolsa do ProUni por convocação frustrada, feita por meio de ligação telefônica. Ela ficou em 13º lugar na seleção e o Centro Universitário de Belo Horizonte oferecia 11 vagas para o programa. A candidata compareceu na data prevista para entrega dos documentos necessários, mas foi informada de que sua vaga estaria condicionada à reprovação ou desistência dos candidatos aprovados dentro do limite ofertado. 2 pessoas não compareceram à entrevista, portanto, os excedentes foram chamados. A instituição, porém, só tentou contato com a candidata por telefone e, como não conseguiu, desclassificou a estudante e convocou o próximo da lista de espera. Nenhum outro meio de comunicação foi usado. Diante da situação, ela entrou com uma ação contra a União e o Centro Universitário. Já em primeira instância, a Justiça Federal anulou o ato que promoveu a desclassificação dela no processo seletivo. Este advogado explica que a administração pública precisa seguir o princípio da proporcionalidade e razoabilidade na prática dos atos administrativos. O interessado ele pode se dar por ciente no processo, ele pode ser comunicado de qualquer ato através de uma carta com aviso de recebimento. Ele pode também se dar por intimado de um determinado ato através de um telegrama com a confirmação de recebimento desse telegrama ou outro meio com o qual a administração pode certificar que o interessado foi devidamente intimado. No caso específico de Minas Gerais, a União recorreu ao TRF1, alegou ilegitimidade para figurar como parte no processo, já que compete ao MEC apenas a pré-seleção dos candidatos com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio e cabe à instituição participante verificar as demais informações. Sustentou ainda que a autora da ação não comprovou a renda familiar fixada na lei. Ao analisar a situação, a 5ª turma do tribunal anulou o ato que desclassificou a candidata. O colegiado destacou que, sendo o MEC responsável pela aplicação dos recursos do ProUni, a União é sim parte legítima. O relator desembargador federal Souza Prudente ressaltou que, diante da necessidade de complementar a documentação relativa à renda, a instituição deveria convocar a autora por meios que garantissem a eficaz notificação. No ato da inscrição, a gente oferece diversos recursos para eles entrarem em contato com a gente, como telefone fixo, celular, e-mail. Então, existem outras possibilidades deles entrarem em contato com a gente. Não deve ser somente por e-mail ou somente por telefone. A 8ª turma do TRF4, com sede em Porto Alegre, condenou nesta quarta-feira a jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ela foi condenada a 2 anos e 6 meses de prisão por evasão de divisas. Ela foi absolvida da acusação de lavagem de dinheiro.
A pena deve ser cumprida inicialmente em regime aberto e posteriormente será substituída por restrição de direitos. Cláudia foi acusada pelo Ministério Público Federal de ter recebido em uma conta secreta na Suíça parte da propina paga a Eduardo Cunha por contratos firmados pela Petrobras no continente africano. A compra de 50% dos direitos de exploração de um campo de petróleo na República do Benin, na África, por 10 milhões de dólares, teria rendido a Cunha cerca de 1,5 milhão em propina, de acordo com a MPF. A defesa disse que vai recorrer da decisão. E no próximo bloco, polícia fecha canil clandestino no Distrito Federal. Os 32 cães eram mantidos em gaiolas imundas, sem comida, água e aglomerados sobre as próprias fezes. Denúncia anônima leva a polícia do Distrito Federal a fechar canil clandestino que mantinha cães em péssimas condições. A dona do local vai responder por maus tratos a animais. Os 32 cães eram mantidos em gaiolas imundas, sem comida, água e aglomerados sobre as próprias fezes. O local, bastante sujo, não contava com o responsável técnico para cuidar dos cachorros. Eles seriam vendidos por algo em torno de R$2.000. A dona do canil clandestino, uma mulher de 55 anos, estava no local na hora da apreensão. Ela foi encaminhada à Delegacia Especial do Meio Ambiente. Lá, assinou um termo circunstanciado e foi liberada. Ela deve responder pelo crime de maus tratos. A pena para quem maltrata animais varia de 3 meses a 1 ano de prisão, mais o pagamento de multa. Nós tomamos conhecimento desse fato via denúncia anônima. Os agentes foram até o local e verificaram de pronto maus tratos não só físico, mas também sanitário pela falta de higiene do local e visivelmente comportamental dos bichinhos que estavam acuados e visivelmente bem maltratados. A advogada e protetora de animais, Ana Paula Vasconcelos, participou do trabalho com policiais para fechar este canil. Nós temos um sério problema porque a maioria desses estabelecimentos não tem alvará de licenciamento e não sofrem qualquer tipo de fiscalização por parte do governo. E são animais criados em jaulas, em gaiolas, de forma cruel, vivem em meio a fezes e a urina, grande parte, porque as pessoas não querem investir numa boa qualidade de vida para esses animais, visando apenas o lucro. Dados da Polícia Civil do DF revelam que o número de denúncias de maus tratos de animais aumentou na cidade entre janeiro e março deste ano, se comparado ao mesmo período de 2017. E Daniela conhece bem as estatísticas. Ela é diretora de uma ONG que trabalha no resgate e ajuda a encontrar o novo lar para esses animais. Após o resgate, esses animais são encaminhados para clínicas veterinárias, tratados, socializados, castrados. E após o protocolo vacinal, a gente começa a busca por família para esses animais. Os animais que são adotados, que passaram por situação de maus tratos ou de abandono, eles são muito gratos às famílias que os acolhem. Mas a família não pode fazer uma adoção por impulso. Então é a consciência de uma vida que tem na mão deles. E tratamento veterinário. Se você identificar alguém cometendo maus tratos a animais, denuncie. Procure a delegacia de polícia mais próxima da sua cidade. O excesso de peso é a doença adquirida que mais preocupa os pesquisadores do mundo e por isso virou uma questão de saúde pública. No Brasil, a obesidade atinge quase 20% da população. Um dos reflexos dessa situação é o constante aumento na procura por tratamentos para redução de peso e mais ainda pela cirurgia bariátrica, principalmente pelo SUS. Há 4 meses, Lucas Parente, de 26 anos, passou por uma cirurgia bariátrica. Ele conta que desde criança sofria com a obesidade. As dietas não iam para frente e fazer o procedimento foi a saída encontrada. Lucas pesava 149 quilos e agora está com 122 e comemora os benefícios. Mudou muito a qualidade de vida. O sono, ele melhora muito. Todo mundo relata isso, que melhora muito o sono. Você tem um sono mais tranquilo, consegue descansar de verdade. As disposições, menos dor na coluna. Então tudo isso, fora a questão de roupa, que é mais fácil encontrar roupa, que todo mundo que
tem medidas grandes aí, tanto de pé, tanto de roupa, é bem difícil. Só no ano passado foram feitas em todo o país mais de 105 mil cirurgias bariátricas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O número é 5,6% a mais do que o registrado em 2016, quando 100 mil pessoas passaram pelo procedimento. Segundo a sociedade, muitos brasileiros deixaram de ter plano de saúde em 2017, o que levou ao aumento da procura por cirurgia bariátrica na rede pública. Entre os anos de 2008 e 2017, o número de bariátricas pelo SUS cresceu 215%. Boa parte das cirurgias foi feita nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Na rede privada, o crescimento desse tipo de cirurgia foi de 46,7% entre os anos de 2012 e 2017. O médico indica para a cirurgia bariátrica pacientes que estejam obesos há pelo menos 5 anos e que os tratamentos clínicos e dietas não tenham dado resultado. A pessoa passa por um acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo, cardiologista e outras especialidades. E só depois vai para o procedimento. Lucas fez a cirurgia com a médica Ana Carolina. Segundo ela, a técnica mais usada no Brasil é a bypass. O estômago passa por uma ruptura, conforme explica a especialista que faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Distrito Federal. A cirurgia do bypass ela vai mexer no estômago e no intestino fino. A gente separa cerca de 5 a 10% do estômago. A gente só separa, a gente exclui esse estômago, mas a gente não retira do organismo. A gente conta mais ou menos 1 metro de intestino depois que ele sai do estômago que ficou e separa. E a parte que está levando a comida para o resto do trato gastrointestinal, a gente emenda com esse estômagozinho que a gente acabou de separar. Segundo a médica, quase 20% da população está obesa. E ela alerta que mesmo depois da bariátrica é preciso ter alguns cuidados, senão o paciente volta a ganhar peso. A cirurgia sozinha ela não resolve, a perda de peso. O paciente ele precisa ter um comprometimento com a cirurgia, ele tem que mudar os seus hábitos. A cirurgia, a gente diz que ela é uma ferramenta, no auxílio na perda de peso. A gente faz a cirurgia, mas se ele não souber usar a ferramenta, ele pode reganhar todo o peso de novo. Então, a equipe multidisciplinar, que inclui psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, endocrinologista, ela tem que ser seguida para o resto da vida. E no próximo bloco, férias são boas, mas tem regras. Pode haver um acordo entre empregado e empregador sobre o melhor momento do usufruto, mas diz a legislação que é o empregador que define o momento. Cogumelo, um alimento que ainda é caro, mas vem aos poucos conquistando micros e pequenos produtores e chegando à mesa dos brasileiros. Veja na reportagem quais os tipos mais comuns, como são cultivados e o que diz a lei sobre os tipos venenosos e alucinógenos de cogumelos. Quem nunca comeu cogumelo? Há algum tempo não era tão comum encontrar esse alimento no cardápio do brasileiro. Ele era visto apenas na culinária mais sofisticada. Hoje o Brasil importa milhares de toneladas de cogumelo porque o que se produz no campo não atende à demanda do país. E olha que o consumo aqui ainda é considerado baixo, cerca de 200 gramas por pessoa. Arailde é pioneira no estudo com o alimento. Ela trabalha no laboratório de cogumelos da Embrapa, que tem uma coleção de 250 espécies de quase 500 linhagens. A coleta do banco foi feita em várias regiões do país. Há pouco mais de 2 décadas, ela conheceu uma técnica chinesa que aumenta a produtividade de cogumelos comestíveis. O ciclo vegetativo do capim é cerca de 4 meses. Você não arranca o capim, ele rebrota e você então está cultivando cogumelo de excelente qualidade, não só sob o aspecto nutricional, como também medicinal. E os cogumelos ainda podem ser grandes aliados da medicina. O cogumelo, nessa situação, ele ajudaria muito a limpar o sangue de radicais livres, evitar aqueles fatores que levem o sangue a uma má qualidade
a ser um potencializador de doenças cancerígenas, doenças degenerativas do organismo, qualquer que seja dela, da atividade cerebral, Parkinson, Alzheimer, a diabetes, hipertensão. A fungicultura brasileira passa por um novo ciclo de desenvolvimento. A preferência nacional aponta para os fungos frescos das variedades Champignon de Paris, o shiitake e shimeji, que pelo jeito entrou na vida do Danilo para ficar. A gente já vinha há um tempo procurando algumas formas de sair da rotina e procurar atividades paralelas. Então a gente viu muito no ramo da agricultura algumas iniciativas que poderiam ser lucrativas também, como a apicultura, vários outros mercados, mas um que abriu nosso olho foi realmente o mercado de cogumelos. O André é um dos cerca de 300 produtores de cogumelos do Brasil, segundo a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos. A maior parte dos fugicultores é de micro e pequeno porte. Junto, eles mantêm mais de 3 mil empregos diretos e entregam quase 12 mil toneladas de cogumelo in natura por ano. Números ainda tímidos perto de outros setores do agronegócio, apesar da demanda crescente por cogumelos. Uma tonelada significa em torno de 5 mil bandejas colhidas no período de um mês, né? Se a gente colocar aí bandejinha de 200 gramas, é um volume bem grande. Uma das grandes dificuldades que eu encontro aqui na produção do cogumelo, aqui no Cerrado, é justamente essa, a seca. O cogumelo hoje, ele necessita de até 90% de umidade. Então, para isso, tem que ter um controle de irrigação muito grande. Mas nem sempre os cogumelos são assim, comestíveis. Há também os venenosos e alucinógenos. E esses, se forem consumidos, podem até matar. Este advogado explica que no Brasil apenas os comestíveis podem ser produzidos. Quem descumprir a lei corre o risco de responder criminalmente por tráfico de drogas. Alguns cogumelos produzem substâncias tóxicas chamadas psilocibina e psilocina. Essas duas substâncias são proibidas por portarias da Anvisa. A portaria 344 de 1998 e todas as suas derivações, que a mais recente é de 2017, elas vêm sempre incluindo outras substâncias que são derivadas dessas duas substâncias. Representantes do Tribunal Superior Eleitoral se reuniram com partidos políticos para falar sobre registros e o sistema de candidaturas, o Candex. O TSE apresentou novidades com as alterações no módulo externo do sistema de candidatura. Uma das mudanças está na forma de registrar a ata de convenção, que agora será feita também pela internet. Além disso, foi detalhado o uso da chave de transmissão. É com esse dispositivo que partidos e coligações enviam dados importantes ao TSE, como alterações no registro de candidatura. Os representantes dos partidos tiraram dúvidas como a questão do nome social do candidato, que pode ser diferente na urna, mas não no registro da Justiça Eleitoral. O candidato que quiser concorrer ao nome social, ele tem que informar a Justiça Eleitoral com antecedência no cadastro de eleitores, tá? Que é de onde o sistema de candidaturas busca a informação. Então, uma vez informado no cadastro de eleitores, ele pode incluir essa informação no Candex, né, e ele pode concorrer com esse nome social. E é importante dizer que nome social e nome para urna são coisas diferentes. Tá? Se o candidato quiser concorrer com nome social, mas mesmo assim quiser outro nome na urna, ele tem essa opção também. Outra novidade é que a partir de agora, uma intimação ou citação, qualquer comunicação processual pode ser conferida por um representante de partido ou candidato aqui pelo celular. Basta entrar no aplicativo de mensagem ou no e-mail e ainda acessar a parte mural eletrônico na página do TSE para ter acesso às informações. Além disso, agora os registros dos políticos ficam integrados automaticamente ao processo judicial eletrônico. O PJE passa a ser integrado ao sistema de candidatura. Esse ano a Justiça Eleitoral está disponibilizando esse sistema de candidaturas, que é o Candex, com candidatura externa, e a grande novidade é que ele já vai se integrar ao processo judicial eletrônico. Essa sim é a grande novidade de 2018, é o processamento dos pedidos de registro de candidatura de forma eletrônica. Se você está querendo marcar o seu próximo período de férias, tem que prestar atenção nas dicas desta reportagem. É que nem sempre a vontade do trabalhador coincide com a agenda do patrão. Não importa o cargo nem o tipo de trabalho. Na maioria das vezes, as tarefas profissionais consomem grande parte do nosso tempo, que poderia ser usado para outras atividades. Aí vem o cansaço e o alto nível de estresse, e você percebe que é momento de tirar férias.
as férias. Um período de descanso garantido a todos para curtir a vida. Parece simples, né? Mas não é. Antes de planejar a viagem e o destino dos sonhos, é importante o trabalhador lembrar que quem decide sobre as férias é a empresa e, por isso, precisa negociar. O empregado, ele não pode programar suas férias sem antes tratar desse assunto com a empresa, porque é a empresa que vai dizer o momento oportuno. Claro que pode haver um acordo entre empregado e empregador sobre o melhor momento do usufruto, mas diz a legislação que é um empregador que define o momento. Então, se você está em busca dessa folga prolongada nos próximos meses, preste atenção nestas dicas. Antes de pedir férias, confira as regras da empresa. Depois, verifique o que ainda resta de trabalho a ser feito. Se for algo muito importante para a empresa, é melhor adiar o pedido. Ao falar com o empregador, deixe claro que as férias que você planeja são apenas uma sugestão. Escolha um bom dia para conversar com os empregadores e aceite o seu destino. Pode ser que a empresa negue o seu pedido. É bom lembrar que na hora de negociar as férias, o patrão pode dividir o período em até 3 vezes. A reforma trabalhista trouxe essa inovação, então já está valendo desde novembro do ano passado, a possibilidade de ser fracionado o gozo das férias. Agora o empregador pode conceder as férias em 3 pedaços, vamos dizer assim, né? Então, o empregado vai poder gozar essas férias em 3 momentos diferentes durante o ano. Então, desde que nenhum desses períodos seja menor do que 5 dias e pelo menos um deles tem que ser no mínimo de 14 dias. A juíza explica ainda que caso as férias sejam fracionadas, o pagamento também poderá ser feito da mesma forma. Agora, se o trabalhador tem férias vencidas e a empresa não permite a licença, há punições. Se o empregador não conceder as férias para o empregado dentro de 1 ano após o primeiro ano de trabalho desse empregado, essas férias passam a ser devidas em dobro. Então, quando for conceder as férias desse empregado, ele vai ter que pagar dobrado o valor das férias. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que hoje tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Oi, Érica, boa noite para você que nos acompanha em casa. A gente começa o giro falando que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, suspendeu provisoriamente o pagamento de requisição na modalidade de pequeno valor acima do teto previsto em Lei Municipal de Garanhuns, no Pernambuco. A requisição de pequeno valor é uma forma de pagamento de débitos de entidades públicas em razão de decisão judicial que não seja no regime de precatórios. A decisão liminar suspende processo sobre o tema em trâmite na Vara da Fazenda Pública do município e também no TJ de Pernambuco. O ministro Dias Toffoli negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus do prefeito de Campo Grande, Gilmar Antunes. A defesa buscava a anulação do recebimento da denúncia que resultou na condenação do político. Gilmar Antunes foi condenado a mais de 8 anos de reclusão por receber vantagens indevidas. E agora é uma notícia boa para os estudantes que buscam entrar em uma faculdade particular. Estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Em todo o Brasil serão oferecidas 155 mil vagas. Para buscar o benefício, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. Outra exigência é que a nota da prova precisa ter sido acima de 450 pontos e a redação também não pode ter sido zerada. As inscrições vão até o próximo domingo e podem ser feitas pela internet. Eu fico por aqui, você em casa também já sabe. Pode acessar todas as notícias aqui da TV Justiça no nosso canal na internet, no YouTube. É só acessar o canal TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição, está terminando. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. E até amanhã.